isso aí, queridos, a gente falando aqui sobre racismo, porque é importante falar. O nosso convidado, Adame, ele estava dizendo o seguinte, só o debate, como é que é? Só o debate já é uma vitória? O texto do Abdias Nascimento, primeiro senador negro da República, tem que estar lá na história da África, cultura brasileira, um parâmetro, líder do quilombismo, presidente do IPEAFRO, casado com Elisa Larkin, professora, doutora norte-americana, já naturalizada. Ele escreveu um texto seguinte: o debate é a vitória, porque para chegar no nível do debate, muita gente brigou, lutou desde Zumbi, essa diáspora africana, que é a resistência do povo negro fora da África, que não era só no Brasil, não, em vários lugares. Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Uruguai, você vê essa resistência africana, fora da África, chamada diáspora africana, resistindo ao holocausto africano. E sempre foi muda no Brasil. Então, você ter esse debate, toda a discussão das cotas e que foi provocado pelas cotas, que é um capítulo que a gente vai discutir agora, não sei se mais à frente ou se já entra, ela é o que foi... muita gente morreu para ter esse momento de discussão. Perfeito. As cotas que começaram na UERJ e na UENF e na Universidade do Estado da Bahia, em 2001, eu participei pessoalmente na luta no Supremo Tribunal Federal durante 10 anos, com ações que visavam derrubar as cotas, né, com os donos de cursinho privados que iam para lá dizer que não queriam cotas. Mas a cota foi tão importante que, além de trazer o debate dos negros, ou pretos e pardos, ou afrodescendentes, ela trouxe também o branco pobre, que estava esquecido na universidade, não só a universidade privada, como também a universidade pública, estadual e federal. E aí, com essa coisa toda, ela conseguiu que o Estado brasileiro, olha como era perverso, ele tinha uma isenção. E essa isenção de pagamento de imposto era gratuita para os estabelecimentos de ensino. E aí, com base nessa isenção, ele criou o ProUni, onde tem a escola pública e pobre, os estudantes pobres, que não podem pagar, e dentro dessa isenção para a escola pública, e não pode ser a privada, criou-se cotas para pretos, pobres e indígenas. Então, o ProUni, que encheu as universidades privadas de gente que não podia pagar, foi feito com uma isenção tributária que não era nada. Então, essa a perversidade do Estado brasileiro, que não quer saber dessas coisas. Afasta, né? Eu, sinceramente, mais do que falar sobre se cota é bacana, se não é bacana e tarará, eu queria falar muito nessa linha de que você levantou. Tá legal. Mesmo para quem não acha que devia ter cota, né? Quais são as alternativas? Quais são os caminhos ou as ações ainda necessárias no nosso país para quebrar cada vez mais esse preconceito, esse racismo e a gente crescer? Cota já é lei, né? Certo, cota já é lei. Eu sempre vejo o debate da cota, porque a gente está sempre voltando lá. Eu quero a cota, eu não concordo. Meu amigo, já tá não importa se você concorda ou não. É lei. Aí muita gente diz assim, eu quero sensibilizar. Eu quero a mesma sensibilidade que o Estado tem para cobrar o imposto de renda. Vai discutir com o Leão se você concorda ou não concorda em pagar imposto de renda. O Leão não tem nenhuma sensibilidade, ele pouco importa, você vai cumprir a lei. Você vai pagar o que é devido lá, senão você vai ter todos a decorrência do seu descumprimento da legislação. E eu acho que para essas coisas deve ser assim. Então, você tem cotas de leis municipais, cotas de leis estaduais e cotas federais. Um julgamento da DPF 186, ação de descumprimento de preceito fundamental, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, que foi discutida a cota na UNB, cota racial na UNB, o Supremo Tribunal entendeu que a ação afirmativa é uma decorrência da dívida histórica do Estado brasileiro, que a gente vinha falando lá com a população afrodescendente, e que isso é constitucional. Ela está dentro do que a Constituição prevê para a República Brasileira e para o Estado brasileiro. Então, uma vez que todos podem achar
nós discutimos durante a inconstitucionalidade das cotas durante 10 anos. E aí todos achavam que era inconstitucional, que não era inconstitucional. No Rio de Janeiro, a Defensoria Pública achou que não era, inicialmente, não era constitucional, o Ministério Público achou que não era constitucional, mas todos acham, veículos de mídia fizeram campanhas pela inconstitucionalidade, mas eles não fazem, eles podem achar. Mas quando o Poder Judiciário, em sua última instância, estabelece o que é constitucional ou não, acaba a discussão. E aí estávamos felizes com a constitucionalidade das cotas na educação, na Universidade de Brasília, que valia por repercussão geral para todos os outros segmentos. E aí vem as cotas no emprego público. Começaram com estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e alguns outros estados. E aí as legislações de cotas no emprego público foram sendo, indo em vários municípios do país, o que é uma enormidade, começaram a ser declaradas inconstitucionais por vício de origem. O que é o vício de origem? O vício de origem é a legislação, a lei ter saído do gabinete do vereador ou do deputado, ao invés do gabinete do prefeito ou do governador. E os tribunais, então, como o do Rio Grande do Sul e o do Rio de Janeiro, declararam inconstitucionais por vício de origem. Então, eles não entravam na ação afirmativa, que é o gênero da cota, né, da espécie cota, e diziam que era inconstitucional. Só que, enquanto isso, vários cotistas tinham se inscrito, tinham acreditado nos editais, e eles foram todos simplesmente banidos dessa questão. Agora, os argumentos, e eu tenho alertado isso, que, na verdade, muitos desses julgadores, eles são contrários à ação afirmativa, como vários dos que eu defendi, os mandados de segurança no Rio de Janeiro. Só que eles não queriam dizer que eles eram contra cotas para negros. Mas, na verdade, então ele disse, não, mas cria despesa, então não pode ser, é uma questão de um privilégio, mas não entravam nisso. Vamos buscar outros caminhos, né, para justificar ou impedir que mecanismos sejam criados. Como vocês acham que a gente deve lidar, que o Brasil deve lidar com o racismo em relação à infância, para a gente começar a mudar essa mentalidade desde sempre? Bom, acredito que um dos principais caminhos é via educação, não é? Tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, porque normalmente, vamos voltar a 10.639, algumas escolas privadas, elas acham que essa é uma lei que tem que ser cumprida pela escola pública, e a privada fica... O Estatuto da Igualdade diz que é para todo mundo. Para todo mundo. O Ministério Público não tem cobrado isso, e não só nos municípios, mas também nos estados e nas universidades. Eu era ouvidor, mandei 1.200 ofícios para as 1.200 universidades do país inteiro. As universidades privadas, as universidades públicas, federais e as confessionais. E recebemos umas 600 respostas, um monte de xingamento. Tem um ditado popular que diz que lei sem sanção não é lei, é recomendação. Né? Por que essa lei não é cumprida? Qual é a diferença, por exemplo, entre... Eu sei que estou misturando as coisas, mas qual é a diferença entre, por exemplo, o racismo, o preconceito, a discriminação? Quais são, de fato, as medidas que são propostas pela lei para quem tem as atitudes racistas, quem comete essa discriminação? É melhor pode falar. Na questão da injúria e do racismo, que são crimes, você tem penas. Mas como nós vimos no caso daquela torcedora do clube de futebol do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, a penalidade ela é muito pouco eficaz às vezes. Muita gente reclama que não é suficiente, ou muita gente reclama que o Brasil já tem tanto problema que vai pegar uma mocinha de 23 anos e jogar na cadeia porque ela simplesmente chamou o goleiro de macaco, mas talvez
as pessoas que dizem isso deveriam se colocar na pele daqueles que são chamados de macaco e como é que eles podem sentir na sua própria pele, ou as mães negras que veem as suas filhas irem para os colégios e que tem essa mesma espécie de bullying e que não tem a mesma reação da diretora de escola. E que aí as crianças começam a chorar e não querem mais a escola, como foi a música do atual deputado... o nome do deputado? O Tiririca, que cantou lá que a negra fedia e que fedia que nem um gambá e que nós conseguimos aqui a condenação da empresa que produziu o disco em mais de meio milhão de dólares e que acontecia que as crianças não queriam ir para a sala de aula. Eu posso até dar um exemplo pessoal, não é? É chato, às vezes, a gente falar de exemplos pessoais, mas eu acho que esse encaixa bem, não é? A minha filha mais nova, nós morávamos num bairro, mudamos para outro e mudamos de escola. Ela, mais ou menos com 6 para 7 anos, e de repente ela começou assim, ela sempre gostou muito da escola, daquele convívio, né? Ela começou assim, mãe, eu não quero mais ir naquela escola, eu não quero mais ir naquela escola, né? Eu não gosto daquela escola. E a gente senta, começa a conversar para perceber o que estava vendo. Lá, todos os dias, eles me chamam de eu sou uma neguinha fedida, eu sou uma neguinha burra. Isso, uma criança com 6 para 7 anos. Caramba. Não é? Então, resultado, eu pensei, vamos mudar de escola? Não, vamos conversar, vamos mudar a escola. Perfeito. Não é? Vamos mudar a escola. Então, a gente passou a frequentar, pediu reuniões com a direção da escola, foi apontando essas falhas, e aí é que eu digo, por quê? Quando se fala em 10.639, exatamente porque a criança negra nem sempre se vê representada dentro de uma escola. Então, através dos livros didáticos, que nem sempre contam essa história negra, não é? Então, é fácil ela ser discriminada e muitas vezes, dependendo do caso, eles querem realmente abandonar a escola. Elas não são representadas no que é passado dentro de uma escola. E o reflexo disso que a gente vai ver é, muitas vezes, essa criança não querendo ser negra, Claro. negando, muitas vezes. Mas quem é né? que gostaria de ser? É lógico, é lógico. Mas é isso cara que do vai... bandido preso lá. É isso que vai empurrando a sociedade numa direção... Mas isso é um racismo. Isso O nome disso, como diria a Abdias, não tem escapatória. Não é o nome disso é racismo. Tudo é culpa do racismo. É isso porque aí, isso é que é o racismo. É isso aí. Tá. Queridos, o nosso tempo realmente voa, eu já preciso ir para o nosso último intervalo e eu volto para as nossas considerações finais, tá? Qual é a mensagem que a gente... Agora que a gente além de começando. Pois essa é a questão do cabeça, mas assim, a gente está começando, provocando que o nosso público também pense junto com a gente, né? E a gente deixa aí nos comentários finais aquela provocação para... que sabe voltar e a gente voltar a falar novamente sobre esse tema, porque tem muita coisa, muita coisa para ser dita. Esse é o nosso papel. Vamos ao intervalo.